Marina nasceu com muito cabelo. Aos 3 ou 4 meses foram rareando, e ela ficou quase careca. Um fiozinho aqui, um tufinho ali e outro acolá, resistentes à queda, foram novamente dando ar da graça. Um dia, quando eu saía para trabalhar, olhei-a no berço, passei a mão em sua cabeça e falei: "O seu cabelo parece um ninho de corujinha." Ela riu, mas retifiquei e disse: "Não, de corujinha não, de colibri." Sim, um ninho de colibri." Disse isso, brinquei mais um pouco e saí. Bom, esse aqui é o início de um relato que o grande artista plástico e poeta, meu amigo de muitos anos, meu colega de escola, de ginásio, Paulo Caldas, que eu tenho a honra de recebê-lo aqui no programa Café com Poesia, fez para sua filha, né? Hein, Paulinho? É. Primeiro, bem-vindo ao nosso programa Café com Poesia. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E aqui a casa é sua, a gente vai fazer aqui nesses 30 minutos um diálogo contigo sobre a sua trajetória como artista. Como é que surgiu isso aqui, esse trabalho? Bom, esse trabalho da Marina e a Flora de lá surgiu exatamente assim, nisso que você começou. Então, eu saí, fui para um lugar que era aqui perto, lá em São Miguel dos Campos. Eu estava com um trabalho, montando uma exposição lá. E depois que eu montei o meu stand, que ficou tudo arrumadinho, eu fiquei esperando que o pessoal chegasse e peguei uns papéis que eu tinha levado assim ao acaso, vamos dizer, né? Comecei a rabiscar, um pequeno pedaço aqui, pequenininho, comecei rabiscando. Rabisquei. E como eu sou um artista figurativo, eu tinha feito uma abstração. E naquela abstração eu não sabia o que era aquilo. Aí eu precisava de uma referência figurativa para eu dar continuidade ao trabalho. Então eu fiz assim, era tudo abstrato. Quando eu virei ele de cabeça para baixo, que eu olhei, aí estava uma flor e o perfil de um colibri desenhado, que eu fiz assim, sem querer. Aí eu fiquei pensando assim, eu me lembrei do ninho de colibri que eu tinha falado com a Marina, coisa de 1h30 atrás. Mas como é que pode acontecer um negócio desse? Eu ter falado com a menina há 1 hora atrás e agora acontece um negócio desse. Eu fiquei assim meio abismado, né? De como é que se dá esse tipo de comunicação. Aí quando eu estou pensando nisso, aí vem aquela voz que diz assim para mim, né? Que chega no meu ouvido e diz assim, com aquela voz grave, diz assim: "Marina e a Flora de lá." Aí eu disse: "Flora de lá? De onde?" Aí disse: "De onde ela veio. Trouxe para você folhas, flores e sementes. Continue desenhando." Aí, tudo bem, tá bom. Aí continuei, concluí aquele passarinho, aquela flor, peguei outro papel, depois peguei mais outro, e fiz uma coleção de 42 desenhos. Que teve uma coisa interessante nisso, que até eu chegar no final, eu achava que eu tinha feito aqueles desenhos para ela. Só que depois eu fui vendo, com a minha convivência com ela no dia a dia, eu fui vendo que ela trouxe aquilo para mim. E eu apenas revelei, como a gente faz uma revelação fotográfica. Uhum. Então nós fizemos um trabalho de parceria, já antes dela nascer. Que coisa. Em quanto tempo você fez esse trabalho? Quanto tempo? Ó, Chico, eu não sei dizer exatamente, porque já fazem 7 anos que eu concluí esse projeto. Eu concluí ele rapidamente, sabe? Mas faz muito tempo, eu não gravei assim para saber em quanto tempo eu terminei, não. Eu sei que foi muito rápido, porque eram desenhos pequenos, e como eu já tinha uma prática com a técnica do grafite, eles são todos em grafite, eu fazia isso muito rapidamente. Numa manhã eu fazia 4, 5 desenhos desses. Interessante, né? É. Eu até vou aproveitar e vou mostrar aqui alguns desenhos do livro. E esses desenhos, olha só, que maravilha. Coisa maravilhosa, né? Então, isso inclusive está em exposição, não é, Paulinho? Está exposto no Sesc Centro. Uhum. Aliás, eu queria agradecer aqui ao Sesc. Queria agradecer a Kelsey Ferreira, que me convidou.
Queria agradecer ao Luiz, que fez o design, que fez elaborou esse projeto aí do catálogo, a Alice Barros e o Roberto Sondorta, que fizeram a curadoria e a cenografia da cena, da exposição. E ao Álvaro, que é o monitor lá do Sesc, e a Mariana Madeiro, que foi uma equipe que produziu isso aí, né? Juntamente comigo, né? A gente foi fazendo esse projeto. Então, no Sesc Centro? No Sesc Centro, ali perto na Rua Augusta. E de que horas a que horas? Horário comercial, até às 18 horas eles estão lá abertos. Muito bem, então está aqui a exposição. Quem quiser lá neste horário comercial, vai lá ver a exposição. Lá também disponibiliza esse livrinho aqui? Também, né? Está sendo distribuído para os comerciários que vão mais lá, né? Então o pessoal vai almoçar, no meio-dia já vai fazer uma visita lá na galeria e os catálogos estão lá à disposição. Agora, ótimo. Paulinho, eu queria, assim, tenho uma curiosidade de saber, você iniciou a sua carreira artística como? Você é natural de Maceió? Eu sou daqui de Maceió. Né? E quando as pessoas perguntam como eu comecei minha carreira, eu acho que eu despertei para ser artista com 19 anos de idade. Mas eu vinha sendo artista desde menino, né? Por exemplo, aconteciam coisas na minha vida que só um artista só podia acontecer com um artista, né? Por exemplo, eu tenho uma história que eu acho bem interessante de contar, que chama O Oitavo Anão. A minha avó gostava de contar a história de Trancoso. Comadre Raposa, comadre Onça, compadre Leão. E eu acreditava naquilo como se fosse verdade, sabe? Então, o que acontece? A minha avó falava de tapete voador, falava de fadas, de varinha de condão, de madrastas, más madrastas, nem toda madrasta é má, né? Então ela falava disso. E falava da Bela e da Fera. E eu achava que eu era um dos anões, eu era o oitavo anão. Eu acreditava que eu ia com ele para as Minas. Eu acreditava nisso. Então, como toda criança, eu tive problemas. Eu tinha problema. Eu tinha dor de dente, eu tinha dor de ouvido. Tabuada era um drama para eu aprender, do jeito que era antigamente, né? A tabuada era uma tortura. As coisas que eu fazia de travessura era bronca que eu ia levar. Então, eram os meus problemas, sabe? Muita nota vermelha no boletim, que eu nunca fui muito fã de estudar, realmente. Então, o que eu fiz? Eu falava assim, falava com o meu anjo da guarda, que a minha avó disse que a gente tinha, né? Um anjo da guarda. Então, toda noite, quando eu ia dormir, eu pedia ao meu anjo da guarda para ele me trazer uma varinha de condão. Pedisse a Deus uma varinha de condão para mim, porque aí eu resolveria todos os meus problemas. Uma nota vermelha, ou as notas vermelhas do boletim, eu chegava em cima, ficava tudo azul. Na hora que eu fosse levar uma bronca, batia na cabeça, ficava invisível, meu pai não ia me ver, né? Uma dor de dente, eu tacava em cima, o dente ficava bom. O dor de ouvido, o ouvido melhorava. Então eu pedia isso com uma fé tão grande, sabe? E todo dia de manhã, quando eu acordava, eu levantava o travesseiro assim para ver se a varinha estava ali. E ela não estava. Eu digo, mas eu vou pedir de novo, porque eu sempre fui teimoso. Aí na outra noite, quando eu ia dormir, eu pedia de novo. Rapaz, faça um jeito de me trazer essa varinha de condão. Eu pedia isso a Deus com uma fé tão grande, Chico, sabe? Resultado, todo dia eu olhava e nada da varinha chegar e a varinha nunca veio. Eu cresci, muita bronca, muita topada, muita dor de ouvido, muita nota vermelha, bronca que só, e a tal da tabuada. Bom, cresci e contraí, constituí uma família, nasceu a minha filha chamada Savana, que é a minha filha mais velha, e uma noite, eu coloquei ela para dormir, a minha mulher também foi dormir, e eu gostava muito de trabalhar de madrugada, né? Quando eu estava trabalhando lá, não sei a que horas, eu peguei no pincel assim, quando eu peguei na tinta, que fui botar na tela, aí a luminária iluminou a tinta. Quando olhei para aquilo dali, eu olhei para a minha mão, para o pincel, aí dos meus olhos começaram a brotar. Comecei a chorar. Porque naquele momento eu percebi
que Deus ouviu o meu pedido de menino. Ele não me deu só uma varinha, não. Ele mandou um monte de pincel, um monte de lápis. Sabe? Aí eu não conseguia parar de chorar. Porque eu dizia, meu Deus do céu, você atendeu o meu pedido e eu não entendi nada. Estou entendendo agora, sabe? Eu não estou agora resolvendo só os meus problemas, as minhas dores de dente, as minhas dores de topada. Eu estou resolvendo os problemas de muita gente, porque a arte tem esse poder. A arte tem esse poder de você chegar numa tela, numa cena de um teatro, numa cena de um cinema, num acorde de uma música, e você se transportar para aquilo e alguma coisa lá dentro de você se mexe, né? Então eu vi que Deus foi muito generoso comigo, sabe? Eu acho isso. E o meu trabalho, por conta dessas coisas todas, é acoplado diretamente com o éter. Mas, então, isso você, quando você despertou, quer dizer, você falou desde criança que você tinha, enfim. E na família teve alguém artista, ou tem alguém artista, seja lá de qualquer outra área? O Deodato. O Deodato é primo legítimo da minha mãe. Grande artesão, Deodato, extraordinário. Escultor, O Deodato é primo da gente. Ah, sim. Do lado do meu pai, o meu pai gostava de fazer uns rabiscos. E eu tenho 2 tios que gostavam também de desenhar algumas coisas, mas não eram dedicados à arte. Aí, no caso da minha família, só eu mesmo. Uhum. Né? E o Deodato é primo do seu pai? Primo da minha mãe. Primo da sua Era mãe? primo da minha mãe, era. Uhum. É. Ah, tá. Então, o Deodato passou um tempo aqui, depois voltou para São Paulo, né? Se foi, nos deixou, está com poucos anos. Está com pouco tempo que ele faleceu. Então, aí, eu acho uma coisa muito interessante do seu trabalho, que eu acompanho de muito tempo mesmo. E exatamente, são os estilos do seu trabalho, as fases do seu trabalho, que eu acho genial. E é uma coisa que surpreende muito a quem acompanha a sua carreira, né? Como artista plástico, como poeta, enfim. Isso a gente vai tratar já, depois que a gente tiver o nosso intervalo aqui e a gente vai voltar, que eu queria tecer mais comentários e dialogar contigo a respeito disso, tá bem? Mas já certo. A gente volta, a gente vai aqui para um pequeno intervalo e já a gente retorna com Paulo Caldas, artista plástico, poeta, um grande artista brasileiro que hoje dá-nos a honra de estar aqui no nosso programa Café com Poesia. Já a gente retorna.